Alô, bom dia para quem é de bom dia. Mais um domingo é dia útil, vai começar aqui no canal da Lanterna Biográfica. Meu nome é Saulo e o assunto de hoje é rompendo crenças de hierarquia. Cara, hierarquia é uma das crenças que são assim das maiores armadilhas para o ser humano, das maiores armadilhas para a mente humana. Tá? E eu vou falar um pouquinho disso, o que eu quero dizer por hierarquia. Tá? E eu estou falando aqui principalmente da hierarquia que a gente vai colocando aqui dentro, ó, da nossa cabeça. E isso vai criando limitações para a nossa mente, para a nossa até capacidade de expandir. Então, quero dar um bom dia para você e vamos começar com conteúdo, porque você sabe que aqui domingo é dia útil, todo dia é dia útil quando a gente quer aprender, quando a gente quer se trabalhar e se conhecer, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisinha aqui que eu vou começar falando com você é sobre estudos, tá? Por quê? Porque eu na minha vida estudei muito, eu estudei a minha vida inteira, sabe? E quando eu era criança, os meus pais inculcaram isso, né? Eu vim de uma família de classe média, no interior de Minas Gerais, sul de Minas, e meus pais me inculcaram o valor do estudo, eles colocaram esse valor para todo mundo, né? Tanto que o meu pai, ele era engenheiro e autônomo e ele depois, ele dava aula de matemática e depois ele até se tornou diretor de uma escola, né? E aí, desde pequenininho, eles colocaram esse valor para a gente. E eu gostei de ler, gostei de estudar. E o que aconteceu mais foi que é, eu, às vezes, estudava, eu era tipo o primeiro aluno da classe, estava sempre entre os três ali, né? Melhores alunos da classe. E uma vez me perguntaram, eu me lembro até hoje, isso meio que me marcou. Me perguntaram assim, Saulo, por que você estuda tanto? E, e eu disse, eu era bem pequeno, eu acho que eu devia ter uns 10 anos, assim. E eu falei, porque eu quero ser alguém na vida, né? Porque eu quero ser alguém na vida. E eu continuei estudando, né? E desde então eu continuo, né? Passei na FUVEST, fui fazer graduação lá na USP, depois fiz pós-graduação fora, né? Fiz mestrado lá na França, em Grenoble, fiz doutorado, aí validei em Grenoble, na USP e tal, e depois continuei estudando como professor, porque eu acho que todo professor que se preza tem que estar sempre estudando, né? E a gente que é professor universitário, além de dar aula, a gente tem que fazer pesquisa também, né? E para ser um pesquisador de verdade, a gente tem que estar sempre estudando, certo? O que aconteceu? Ao longo do tempo, e já pela minha natureza mesmo, eu estudava pra caramba, mas eu não me achava superior a ninguém, sabe? Só que muitas vezes, na minha cabeça, eu achava que outras pessoas eram superiores a mim, eram maiores que eu. Porque sabiam mais, ou porque tinham estudado mais, ou porque tinham mais dinheiro, ou porque tinham uma profissão, ou porque simplesmente eram adultos e eu era criança, né? E com o tempo, eu fui vendo que aquela minha resposta do porquê eu estudava, que era para ser alguém na vida, na verdade não precisava ser aquilo. Na verdade não precisava ser nada daquilo, né? E eu queria que você guardasse isso, porque a gente tem a tendência, né? Foi aí que eu comecei a conhecer essa história de hierarquia, né? Hierarquia mental, é o que eu chamo de hierarquia mental, ou uma escadinha que a gente faz, né? Que a gente cria na nossa mente. Na verdade, é uma escadinha que a gente compra da sociedade, sacou? Porque a sociedade, ela pega e fala pra gente assim, olha, é, se você não estudar, você vai ser um trabalhador manual, né? Você vai ser um ajudante de pedreiro. E aí você entende que ser ajudante de pedreiro é uma coisa ruim. Só que não é. Ser ajudante de pedreiro, cara, é um trabalho digno como qualquer outro, né?
E aí você coloca, não, então tem o ajudante de pedreiro, tem o pedreiro, aí tem o engenheiro, né? Bota aquela escadinha já, né, da hierarquia. Do que é mais... do que é considerado melhor pela sociedade, o que é visto como sendo mais interessante pela sociedade, né? Como sendo mais valorizado. E a gente criou até uma métrica para isso, que é o salário, né? Que é o pagamento, né? E todo mundo é meio sensível a isso, né? O problema é que dinheiro, gente, dinheiro é bom, mas quando entra na sua cabeça e começa a determinar o valor de tudo, começa a ficar problemático, né? E aí o que acontece? A gente quer indicar para os filhos, né? A maioria das pessoas vai indicar para os filhos uma profissão que pague bem e não necessariamente a profissão que o garoto ou a garota quer, né? E aí o resultado é o quê? O resultado é um monte de gente na nossa sociedade fazendo um trabalho que não gosta, não vivendo, deixando de viver o seu potencial, vivendo com o medo da escassez no fundo, né? E vivendo infeliz profissionalmente, sem realização profissional, né? E a fonte disso muitas vezes está nessa prisão que se chama hierarquia, né? Que se chama a crença da hierarquia, na verdade, né? Porque eu acho que existe talvez hierarquias, né? Num plano espiritual, divino e tal, tudo bem. Mas aqui na face da Terra tem uma lei que é universal, cara. Que é assim, você nasceu sem nada e você vai morrer sem nada. Você veio para esse mundo com as mãos livres, né? Sem nada, nu. E você vai morrer e também não vai levar nada nas suas mãos, né? Então tudo que você vive aqui é uma experiência, né? Agora também é o quê? Uma acumulação, né? Se você parar para pensar, o teu corpo é uma acumulação de comida, né? Você está comendo, tudo que você está ingerindo, né? Tem aí um princípio dentro de você que transforma essa comida no teu corpo, né? Uma acumulação disso. No fundo, no sentido mais profundo, o nosso corpo é terra, né? É a terra que vai dando os frutos, a combinação ali dos 5 elementos, e você vai comendo e aquilo vai se transformando no seu corpo, tá? Não em você, no seu corpo, né? E só que as pessoas estão tão identificadas com o corpo que às vezes acham, o corpo sou eu. Não é, né? E aí o que acontece? Fala, eu não sou o corpo, eu sou a mente. Aí você começa o quê? A estudar. E eu fiz isso, tá? Estou falando por experiência. Você começa a estudar. Aí se acumula o quê? Se acumula conhecimento, né? Se acumula conhecimento. Quando você acumula conhecimento, você começa a expandir. A sua mente começa a expandir. A sua mente aumenta, né? Você vê novos horizontes. E aí, às vezes, o que acontece é o quê? Você começa a se achar, né? Você começa a se achar o rei da cocada preta. Eu vi muita gente assim, sabe? Porque eu estou no meio universitário já há muitos anos, né? E no meio universitário, quando você entra numa universidade de primeira, né? Uma universidade de renome, já acontece isso com os alunos, tá? É um sentimento de você ficar assim todo empoderado, né, se achando. Isso já acontece quando você entra numa universidade de renome, né? Então já acontece com os alunos, tá? Aí ainda tem as hierarquias que fazem com que, sei lá, medicina seja mais concorrido do que direito, direito é mais concorrido do que engenharia, engenharia às vezes é mais concorrido que administração, enfim. Não sei como é que está hoje, na minha época era mais ou menos assim, né? Então o cara que entra em medicina, ele se acha o rei da cocada preta mesmo, né? Ele mal aprendeu, não teve nem a primeira aula dele de medicina, não sabe nada, mas ele já sai vestindo um jaleco, né? E se achando doutor, né? E aquele jaleco dá um poder para ele enorme, né? Aquele símbolo, né? Aí o cara passa na universidade, na faculdade de Direito, ele já bota um terno, uma gravata, e também está se achando porque passou numa universidade boa, né?
E assim, nada contra, eu acho que todo mundo tem que estudar, deve sim ir para uma universidade boa, tem que se formar, apesar de que hoje em dia tem muita coisa aí para a gente aprender que a universidade não ensina, né? Muita coisa fundamental que a universidade não ensina, né? E isso que eu estou te falando aqui agora, a universidade não ensina, sacou? Agora, eu tive até um professor na universidade que não era um professor, eu fiz administração, não era um professor de administração, era um professor de educação física e mestre de capoeira. O saudoso aí, grande mestre Gladson, né, que para mim foi o meu primeiro mestre de capoeira e acho que o maior mestre de capoeira que eu tive. Tá? E ele falava uma coisa, ele era meio bravo, assim, ele falava uma coisa que ficou na minha cabeça quando ele via alguém fazendo alguma coisa errada. E mesmo quando ele não via, ele falava o seguinte: olha, a universidade, ela dá conhecimento, mas berço a gente traz de casa. Ele falava assim: berço você traz de casa. E ele cobrava, né? Educação, ele falava, educação você traz do berço. Era isso, era. A universidade dá conhecimento, mas educação você traz do berço. E isso é de casa, né? Então, eu fiquei com isso na cabeça. E é verdade que a educação que eu tive, do meu berço, né? Foi uma educação para a gente ser humilde, cara. Foi uma educação de que a gente podia sempre aprender. Né? Eu aprendi sempre isso com meu pai e com a minha mãe. Sabe? Meu pai sempre teve uma atitude muito humilde em relação à vida. Né? Ele era engenheiro, formado pela Escola Politécnica lá de São Paulo. Mas ele nunca se gabava de nada. Ele tratava todo mundo de igual para igual, sabe? E eu meio que integrei isso, incorporei isso também. Então eu estudei a vida toda, mas eu nunca fiquei me achando superior a ninguém por isso. E às vezes, quando a gente estuda, né, a gente é meio... Pô, quando você sabe uma coisa, assim, que você tem uma real segurança naquilo, às vezes você fala as coisas muito diretamente e parece até que você está se achando. Mas nem é, sabe? Nem é. O pior é realmente as pessoas que tratam mal as outras, como se as outras fossem menores por não terem estudado, ou por não terem feito uma universidade, ou por terem uma profissão que naquela crença limitante da hierarquia está mais embaixo na escadinha, né? Na escadinha das profissões, sabe? E isso é uma crença muito limitante, gente, muito limitante. Eu vejo gente assim, às vezes o cara está passando dificuldade financeira, mas ele não quer fazer um trabalho, um serviço que ele acha inferior. Ele prefere, às vezes, ficar devendo, pegar dinheiro emprestado, do que pegar um emprego que pague um pouco menos e que dê um trabalho menos compensador, nem que aquilo seja só para temporário, né? E eu acho isso, sinceramente, uma falta de humildade, assim. Eu acho que precisa ter um pouco de humildade, até uma falta de visão, né? Se eu tivesse tido uma atitude assim, eu nunca teria nem conseguido estudar tanto quanto eu estudei, porque enquanto o meu mestrado eu financiei lavando prato, sabe? Eu lavava prato direto, todo feriado, todo fim de semana, férias, eu estava lavando prato, sabe? Por quê? Porque eu precisava do dinheiro, cara. Só que durante o dia eu estudava, de noite eu lavava prato, entendeu? Se eu achasse na minha cabeça que lavar prato era uma coisa inferior, que eu não nasci para aquilo, que eu era mais, eu não teria feito, mas aí eu também não teria feito meu mestrado, você entendeu? E para mim o mestrado era importante. Agora, quando eu lavava prato ali, conheci um cozinheiro, e aquele cozinheiro, a vida dele era ser cozinheiro, cara. E ele cozinhava bem pra caramba, né? E aí você tem que valorizar, né, a profissão de cada um, né? A gente criou uma hierarquia na cabeça da gente tão louca que, se você parar para pensar, as profissões que são mais essenciais, né, para a gente, muitas vezes são as mais desvalorizadas, né, na sociedade, né? Parece que o cara
O mais bem pago é aquele que está mais longe da realidade. Você entendeu? Pensa, para e pensa, né? Pô, numa fazenda, o cara que cultiva, né? O cara que realmente vai lá, bota a mão na terra, esse cara é o cara mais mal pago, né? Parou para pensar? Agora, é ele que planta, né, a sua comida, né? Se você olhar, o lixeiro, né, cara? O lixeiro, muitas vezes as pessoas nem olham para a cara do lixeiro. O cara lida com lixo, coisa suja. Só que na hora que ele para de trabalhar, e isso raramente a gente vê no Brasil, mas na França, onde eu moro, volta e meia tem greve de lixeiro. Aí você vê a importância do trabalho do lixeiro, entendeu? Quando o lixo fica na rua aí direto. É uma das profissões super importantes, cara. Essa hierarquia mental, ela é muito limitante, entendeu? E se você observar, ela nem é natural. Ela nem é natural no ser humano. Por quê? Olha para as crianças, cara, e tenta não influenciar elas nesse julgamento. Eu estou falando agora, mais uma vez, por experiência própria, né? Meus filhos, a gente nunca criou fazendo essa hierarquia do que era mais renomado, importante, o que era menos. A gente nunca criou assim. Então, meu filho, por exemplo, o Rudá, ele adorava e ele dizia, quando eu crescer eu quero ser lixeiro, porque ele achava muito massa o cara pegar um saco de lixo, jogar para dentro do caminhão, sair correndo, pular pro caminhão andando, segurar e depois o caminhão para e ele já desce, pega outra coisa. Ele adorava isso. E ele via o sentido daquilo, porque o cara estava limpando as ruas, as casas das pessoas, né? Ele adorava, ele queria ser igual o caseiro que tem. Não, o Manuel é um caseiro super legal na casa dos avós dele, né? E ele adorava. E ele dizia, quando eu crescer eu quero ser igual ao Manuel, porque o Manuel ele dava banho nos cachorros, meu filho adorava cuidar de cachorro, o Manuel cuidava do jardim, cortava grama, podava as árvores, coisa que o meu filho adora e criança geralmente adora essas coisas braçais. É engraçado até, porque o meu trabalho, né, pesquisador, ficar na frente do computador, isso aí não era muito a praia do meu filho. Ele não via muito qual o sentido dessa parada, né? Qual o sentido desse trabalho, né? E é bacana, porque quando você tem uma criança assim, quando você tem um ser humano assim, né? E eu já vi alguns adultos assim, você está vendo uma pessoa realmente livre, porque ela está livre de escolher aquilo que faz o coração dela cantar. Ela está livre de escolher aquilo que o corpo do eu, que a gente trabalha, né, no Lanterna Biográfica, a gente trabalha com as bases da antroposofia, então a gente vai falar dos corpos, e aquele corpo do eu, ele é a força da vontade, e ele traz aquilo que a pessoa realmente veio para fazer na Terra, né? O corpo do eu. Quando você tem isso e você rompe essas barreiras, né, dessas crenças limitantes aí de hierarquia, o corpo do eu, a sua força de vontade tem mais espaço para falar. E aí você vai fazer aquilo que realmente você tem vontade de fazer, aquilo que realmente você tem entusiasmo, né, motivação para fazer. E isso não tem preço. Isso é um ser humano livre, né? Isso aí é um ser humano livre, tá? Então é muito importante você deixar cair, né? Cair mesmo essa parada das hierarquias, né? Das hierarquias que a gente coloca na cabeça, né? Na Europa tem todo um movimento de non-schooling, sabe? De famílias que não escolarizam seus filhos, tá? Que não colocam seus filhos na escola, mas que se dedicam, pais que se dedicam e que deixam as crianças ter uma aprendizagem mais autônoma, né? A gente fez parte desse movimento, a gente não escolarizou nosso filho Rudá, e a primeira vez que ele foi para uma escola, Waldorf, ele já tinha 8 anos, né? O primeiro setênio dele a gente não escolarizou, né?
e não colocamos essa hierarquia, porque a escola, infelizmente, ela vai hierarquizando as coisas e vai reforçando, às vezes, esses padrões, essas crenças de hierarquia que a gente tem. E essas crenças de hierarquia, elas aprisionam a mente da gente em muitos aspectos. Tá? Um deles é que elas vão minando a nossa autoconfiança. A nossa autoconfiança. E era engraçado ver, porque o Rudá, ele era uma criança, mas como não tinha essa parada de hierarquia, ele olhava para todo mundo de igual para igual, ele conversava com todo mundo. Era muito engraçado. Ele não se achava superior, mas ele também não ficava sendo inferior. Ele relacionava com todo mundo. Ele se relacionava, ele olhava no olho, ele perguntava, ele batia papo com todo mundo, né? E para ele não tinha muito essa história de o cara ser médico, ou o cara ser pedreiro ou servente. Para ele era todo mundo ser humano, né? E eu fico orgulhoso disso, porque eu também penso assim. E acho que ele, do jeito dele, tinha uma maestria para fazer isso que era maravilhosa, né? Mas a gente tem que aprender com essas crianças, né? E assim, quando o ser humano vê todo ser humano como semelhante, sem essas hierarquias, não precisa nenhuma pregação, não precisa vir nenhum padre falar que somos irmãos, amai o próximo, não precisa moral nenhuma, né? Não precisa nenhuma lição de moral, não precisa vir governo e dizer que é todo mundo igual, que não sei o que lá, porque isso no fundo é uma hipocrisia, né? O governante lá de cima dizendo todo mundo é igual, tem que se respeitar, todos são iguais perante a lei, sendo que ele é o primeiro a não ser igual e a agir como sendo diferente, né, e superior a todo mundo, né? Tem uma hipocrisia danada nessas instituições todas aí da sociedade, tem uma hipocrisia enorme na maneira como a sociedade é construída, né? Dizendo para a grande massa que é tudo igual, mas reforçando hierarquia o tempo todo, né? E botando polícia para bater quando alguma coisa não vai do jeito que eles querem, né? Infelizmente. Então, isso aí a gente tem que combater primeiro dentro da gente. A gente tem que combater primeiro aqui, ó, rompendo essas barreiras, rompendo as hierarquias, tá? Porque hierarquia vai minando até a sua autoconfiança, sacou? Quando você vê um ser humano que só olha para baixo, que tem vergonha de falar, que às vezes está fazendo um trabalho ali que é essencial, mas que para as pessoas é invisível, né? Só vê quando não é feito. Sabe, esse tipo de trabalho manual, trabalho de limpeza, né? O trabalho do bombeiro, o trabalho do lixeiro, o trabalho do cozinheiro, né? O trabalho do garçom, né? Como é que você está tratando? Dá uma olhada aí, como é que você está tratando esses profissionais, né? Essas pessoas, esses seres humanos. As hierarquias, na verdade, são uma armadilha mental de separação, porque elas separam as pessoas em classes. E é a partir daí que acontece a maior barbaridade, as maiores barbaridades, né, da humanidade começaram aí, tá? Se você olhar há um século atrás, cara, na Europa estava toda a onda de fascismo, nazismo começando, né? Exatamente aí há um século atrás. Tá? E qual era a base disso? A base ideológica? A base ideológica é que você tem uma raça superior. Você tem pessoas que seriam superiores às outras, né? E aí o que acontece com as outras? Vai taxando as outras de suja, de fonte de doença, e vai, ó,
excluindo, colocando em gueto, até chegar nos campos de concentração e nas câmaras de gases, né? Foi o que aconteceu lá na Alemanha, e não só na Alemanha, tá? Hoje, como é que a gente está vivendo, né? Será que a gente está repetindo um pouco a história, né? Com essas hierarquias todas? A coisa mais perigosa que pode acontecer para a humanidade é você ter uma parcela da humanidade com muito poder que não considera os outros como iguais e semelhantes. Essa é a coisa mais perigosa que pode acontecer. Eu vou repetir, é você ter uma parcela da humanidade, tá? Com muito poder, mas que considera os outros como inferiores ou nem da mesma espécie, que não considera os outros como iguais e semelhantes. Tá? Isso é a pior coisa que pode acontecer, a coisa mais perigosa para a humanidade, porque é a partir desse sentimento de superioridade e de separação que acontecem as maiores barbaridades, que acontece guerra, que acontece exclusão, que acontece tortura, ditadura, que acontece todas as barbaridades, aí genocídios, né, que você já conhece na história da humanidade, e muitos aí que a gente nem conhece porque não são falados, né? Então, agora isso, claro, que gera o quê? Gera karma, gera um monte de coisa, né? E o caminho, eu acho que é muito simples, né? O caminho, na verdade, que é o caminho de Rudá, é o caminho da irmandade, né? É o caminho da inclusão, tá? É o caminho da inclusão. Você vai naturalmente incluir os outros quando você começar a olhar os outros como iguais e semelhantes. E é por isso que eu estava falando dessa lei universal, de que você nasce aqui sem nada, você morre, vai deixar esse planeta sem nada. E isso vale para todo mundo, até para aquela parcela lá da população que se acha diferente e superior. Eles também vão morrer, eles nasceram igualzinho, pelados, sem nada, e vão morrer também sem levar nada do que tem. Entendeu? Então é o que você faz aqui durante a sua existência, né? Durante esse tempo que você tem aqui na Terra, que realmente faz a diferença e conta, né? Não exatamente o que você vai deixar, o seu legado. Não é uma questão de deixar só um legado. É a questão de agora, no presente, você aproveitar a vida da melhor maneira, tá? E semear agora no presente felicidade, harmonia e amor em volta de você. E para isso, rompa essas hierarquias, exploda essas hierarquias na sua cabeça, que aí sim você vai ter muito mais liberdade também de tabela. Exploda essas hierarquias, comece a olhar todo ser humano como um ser humano, tá certo? E esquece essa história de que tem uma profissão melhor que a outra, uma profissão que exige mais e outra profissão que é pior, que é inferior. Não existe isso. Todas as profissões têm uma razão de ser e elas existem para as pessoas terem escolha, né? Já pensou se todo mundo tivesse sendo obrigado a fazer uma coisa, a mesma coisa? É o que está acontecendo quando a gente segue hierarquia mental aí que colocaram na cabeça da gente que todo mundo tem que ser médico, advogado para ganhar a vida. Não. Eu sou professor de empreendedorismo e uma das razões que eu ensino empreendedorismo para todo mundo é que eu acredito que é possível você ganhar a sua vida em qualquer profissão que seja e ganhar muito bem. Você precisa só de alguns conhecimentos e de técnica e de força de vontade, persistência e criatividade. Você precisa dessas coisas, tá? Mas essas coisas todas são naturais do ser humano, você tem que só acessar dentro de você. Tem que acessar dentro de você a criatividade, o guerreiro aí que é persistente, a sua força de vontade para continuar. Tá? E aí você ganha a vida com qualquer profissão. Então esse recado que eu queria dar para você, na verdade, assim pode parecer simples, mas ele é uma chave para você explodir mesmo uma limitação da mente humana que condiciona as pessoas a agirem de acordo com normas que vêm de fora e a não ouvirem a sua voz interna, né? Isso causa o quê? Causa confusão mental, causa frustração. Depois essa frustração vai se acumulando, ela pode virar uma depressão, ela pode ser somatizada no corpo, né? E isso vai deteriorando a saúde e a qualidade de vida da pessoa, tá? Então, cara,
explode essas hierarquias mentais, tá certo? Estude sim, não estou aqui e eu nunca vou denigrir o estudo. Estudo é importante e olha, a gente está precisando estudar, né? Eu estou no Brasil agora, eu estou impressionado assim de ver, porque realmente a gente tem uma vida que a gente construiu, Marina e eu, e que a gente tem um cotidiano onde a gente vai ter tempo para leitura, a gente vai buscar se desenvolver, a gente vai... Tem um tempo da gente cultivar, né, o ser aprendendo, né? Tem um tempo de aprender. E eu estou impressionado assim, de ver como é que as pessoas em volta estão precisando desse tempo e não estão tendo, não estão se dando, se permitindo, né, e se organizando para ter um tempo de estudo, para ter um tempo de aprendizado, né, na semana, toda semana, com frequência, para que realmente elas possam mudar de patamar, mudar de nível mesmo, né? Então eu acho que isso é super importante, eu nunca vou denigrir o estudo. Agora, não se sinta superior porque você tem um diploma XYZ, ou porque você estudou, o outro não estudou, ou porque você está em tal profissão ou tal profissão. Isso é uma besteira. Quando o estudo te leva a crer que você é um ser superior, você está caindo numa armadilha mental bem grande, que é essa armadilha das hierarquias aí, dessa crença em hierarquia, e isso não faz o menor sentido. Na verdade, você está construindo paredes e muros onde deveria só ter ar livre, campos para as pessoas se encontrarem. Você está construindo uma barreira entre você e o outro. E vou dizer uma coisa, psicologicamente falando, você vai sofrer com essa barreira, você vai se sentir só, isolado, tá? E essa solidão aí ninguém merece, tá? Só merece quem constrói essas besteiras dessas barreiras. Aí você fez por merecer. Mas se você quiser, é só explodir essas barreiras e você vai ter a felicidade de encontrar as pessoas, de se relacionar com mais pessoas e de ter esse sentimento de união, né? Na Lanterna Biográfica, a gente trabalha com a base da antroposofia, com técnicas de coaching, com conhecimentos de empreendedorismo e também com alguns conhecimentos de yoga. Por quê? Porque yoga é união. E é esse tipo de união que a gente precisa ter com todo mundo, tá? Então, olha, vamos explodir essas barreiras, olhar para os outros, tá? De igual para igual. Nunca olhe como se alguém fosse superior a você. Nunca olhe como se alguém fosse inferior a você, tá? Dos dois jeitos, quando você olha, achando que o outro é superior, achando que o outro é inferior, no fundo você só está alimentando a sua insegurança. Isso daí já é um resultado da sua falta de confiança em você mesmo. Quando você olha para todo mundo de igual para igual, significa que você sabe o seu valor e que você compreende que somos todos seres humanos, temos o que aprender, temos limites, mas temos essa capacidade enorme de criar e de aprender e de quebrar, de superar esses limites todos. Tá certo? Reflita sobre isso, um bom domingo para você, né? Um grande abraço no coração. Estou muito feliz que estou agora no Brasil, a gente vai fazer um treinamento presencial essa semana agora que vem com um grupo muito especial, né? E aqui perto da minha terra, no sul de Minas Gerais, num lugar maravilhoso com natureza, então estou muito animado. Domingo que vem vou estar nesse trabalho, então domingo que vem, o domingo é dia útil, vai ser gravado, tá certo? Te mando um grande abraço e a gente se vê logo em breve, logo em breve. Abração.